Quero cumprimentar a igreja com a graça e a paz do Senhor, amém? Glória a Deus, é muito bom estar aqui. Vira para a pessoa mais linda que está do seu lado e fala: que bom que você veio. Se não tiver ninguém lindo aí do seu lado, fala para mim que está aqui na frente, tá bom? Pode falar que eu vou te ouvir. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, é muito bom estar na presença do Senhor, é muito bom estar na casa do Senhor. Nós, como pastores, recebemos um grande desafio do nosso bispo. Nós, como igreja, temos um tema também. Nós temos como igreja local esse tema, amando a igreja e sendo um corpo. Mas como igreja metodista em São Paulo e como igreja metodista no Brasil, nós temos um tema também. Discípulos e discípulas nos caminhos da missão alcançam cidades. E a igreja nesse biênio tem um projeto de plantação de igreja. Eu acredito que dentro em breve a pastora vai estar falando sobre isso com a igreja. E é um trabalho que a igreja metodista tem até 2020 de plantar 20 novas igrejas. E parte dessas 20 igrejas vai ser aqui no litoral. Amém? Então o bispo está contando conosco aí na plantação de novas igrejas. E pensando nisso, pensando nessa temática, eu quero continuar falando sobre a nossa cidade e falando sobre cidade. O tema dessa noite é a igreja e a cidade ideal. Repita comigo: a igreja e a cidade ideal. Cada um de nós temos um ideal para a cidade, né? Muitos vieram para Praia Grande com um sonho, né? Muitos vieram para Praia Grande com um sonho. Muitos estão querendo sair de Praia Grande por causa de um sonho. Mas muitos vieram para cá por causa de um sonho. Não é verdade? Eu lembro-me que quando minha mãe veio da Bahia, minha mãe é baiana, graças a Deus por isso, e meu pai é do Rio Grande do Norte, eles vieram para São Paulo com um sonho. E eles queriam ficar ricos. Até hoje não conseguiram. Mas eles são ricos da presença do Senhor, amém? Como eu disse, essa é a maior riqueza nossa. Essa é uma riqueza que qualquer um pode experimentar. Rico, pobre, milionário, bilionário, essa é uma riqueza que todos podem ter. Você pode dar um glória a Deus por isso? Sem perca de tempo, abra sua Bíblia em Jeremias, capítulo 29. Conforme você for encontrando, se coloque em pé, como um dos sinais de reverência à palavra do Senhor. Vamos ler apenas o verso 7, quem achou, diga glória a Deus. Jeremias 29, verso 7 diz assim: busque a paz da cidade, para a qual eu vos deportei, e orem ao Senhor em favor dela, porque a paz de vocês depende da paz dela. Vou ler de novo. Busquem a paz da cidade, para a qual eu vos deportei, e orem ao Senhor em favor dela, porque a paz de vocês dependerá da paz da cidade. Amém? Vamos orar mais uma vez. Santo e eterno Deus, graças te damos, graças te rendemos e pedimos, fala conosco essa noite, aumenta o nosso entendimento, aumenta a tua luz em nós, para que possamos saber discernir qual é a tua boa, perfeita e agradável vontade para nós como igreja e para a cidade de Praia Grande, em nome de Jesus. Aquele que quer, diga. Pode se assentar, meu querido. No texto que nós lemos do profeta Jeremias, ele diz: olha, busquem o shalom para a cidade. Repita comigo: shalom. Porque no shalom da cidade, diga shalom, você terá o shalom de Deus. Diga shalom de Deus. Meu querido e minha querida, shalom, ele tem dois significados na Bíblia: paz em meio à guerra ou prosperidade em meio à dificuldade. Repita comigo: paz em meio à guerra ou prosperidade
em meio à dificuldade. Isso é Shalom. Shalom é muito mais do que paz do Senhor. O significado dele é muito mais forte do que só paz do Senhor. Ele é uma paz quando nada está bem. Ele é prosperidade quando tudo está em escassez. E é o que a gente precisa hoje. Shalom. Fala para a pessoa que está do seu lado, você precisa de Shalom. Meu irmão, minha irmã, mas não é só a gente que precisa de Shalom. A nossa cidade precisa de Shalom. Shalom é um termo hebraico e significa o que eu acabei de dizer: paz em meio à guerra e prosperidade em meio à escassez. Tanto é que alguns textos que nós lemos de Jeremias, algumas versões está paz, outras versões está prosperidade, porque dá esse duplo sentido a palavra Shalom. Mas meu querido e minha querida, nós vamos falar um pouquinho sobre a cidade essa noite. Vou procurar ser bem rápido aqui, porque a gente não precisa falar muito. Uma coisa me chamou a atenção ao meditar nessa palavra, foi uma frase de Martinho Lutero, uma frase que Lutero disse quando ele iniciou a reforma, preocupado que todas as pessoas tivessem acesso à Bíblia. Martinho Lutero, ele foi o primeiro homem que traduziu a Bíblia para uma linguagem acessível, porque a Bíblia ela foi escrita o Antigo Testamento em aramaico e hebraico, e o Novo Testamento em grego koiné. E a Igreja Católica durante 1500 anos era a única que tinha acesso à Bíblia, e é a primeira que traduziu a Bíblia do hebraico e do grego para o latim. E a primeira tradução da Bíblia se chamava Vulgata, significava tradução dos 70, porque ela foi traduzida por 70 monges católicos franciscanos. Martinho Lutero, então, ele cria uma reforma para trazer acesso da palavra a todas as pessoas, a todos os cidadãos da Alemanha naquela época. Então ele pega a Bíblia da tradução do latim e traduz ela para o alemão, juntamente numa parceria com o dono de uma gráfica, de uma imprensa naquela época. Ele consegue dar um fascículo da Bíblia para todos um vilarejo da Alemanha. E a Bíblia passa de ser algo do clero para ser algo do povão. E aí ele disse o seguinte, olha a ideia dele, a frase dele: a maior força de uma cidade, é ter muitos cidadãos instruídos. A maior força de Praia Grande não vai ser quando mudar de prefeito, não vai ser quando acontecer algo na prefeitura, ou no estado, ou no Brasil. Vai ser quando nós tivermos praiagrandenses instruídos na palavra. Não sei você, mas eu concordo com Lutero, que a maior força de uma cidade é ter cidadãos instruídos na palavra. Meu irmão, minha irmã, esse ano de 2017, a Reforma Protestante completou 500 anos. E se iniciou no dia 31 de outubro de 1517. O ex-padre Martinho Lutero sonhava com cidades, sonhava com pessoas conscientes de quem é Deus, conscientes da importância das pessoas saberem, conhecer, se relacionar, ter comunhão com Deus. Talvez o nosso maior desafio hoje, como igreja metodista em Praia Grande, é continuar aquilo que Lutero começou em 1517, levar o conhecimento de Cristo a outras pessoas, levar a instrução do reino de Deus a outras pessoas. A nossa obrigação de cidadão de Praia Grande não é só votar em dia de eleição, é também de levar o reino de Deus aonde nós passarmos, no açougue, no mercado, na padaria, no hospital, onde for, levar a instrução de Deus, a iluminação do reino, a clareza de Deus, para
para outras pessoas. Essa é a nossa obrigação. À medida que nós conhecemos a Deus, vamos falar quem Ele é. Ou você fica calado para sempre. Fale agora ou cale-se para sempre. Mas eu quero dizer que na Bíblia existe um lugar do silêncio eterno. E não é muito bom, não. A Bíblia diz que tem um lugar chamado lugar do silêncio eterno. E não é muito bom, não. Fala para a pessoa que está do seu lado aí, se você é cidadão dessa cidade, fale agora, ou cale-se para sempre. Eu fico feliz porque eu ouvi pessoalmente do meu discipulador que foi lá no Egito, lá na Palestina, e ele falou que Jesus tem aparecido para muçulmanos lá. Só que aqui em Praia Grande, Jesus quer aparecer através de você. Muçulmanos têm se convertido no Egito, na parte da Palestina, porque o próprio Cristo tem se apresentado a eles. Isso é algo maravilhoso. Mas a maravilha que Deus quer fazer aqui em Praia Grande é através da sua vida. Pastor, como eu vou falar de Deus se minha vida não muda, se minha vida não melhora, se nada dá certo? Meu querido, começa a acreditar então que vai dar certo. Começa a acreditar que vai mudar. Começa a ser você a mudança que você quer ver em alguém. Uma vez teve uma pergunta na célula: se você tivesse uma máquina do tempo, o que você mudaria no seu passado? E aí o líder da célula perguntou: e aí, pastor, o que você mudaria? Eu falei: eu não mudaria nada. Não mudaria nada. Porque as coisas boas e ruins que eu passei fizeram quem eu sou hoje. O pouco que eu sou hoje. E aquilo que não me matou só me fortaleceu. Meu querido, se a tua dor não está te matando, ela só está te fortalecendo. Você precisa começar a usar ela ao seu favor. Porque pode ter certeza que tem pessoas bem pior do que você aí. Olha para o seu lado. Olha atrás de você. Aqui não tem ninguém pior que você. Aqui todos somos iguais. Mas quando a gente sai daquela porta ali, a gente vai ver gente pior do que a gente. E não é para a gente se gabar. Ah, eu sou melhor. É para a gente estender a mão. Quem está comigo aqui, diga amém. Então eu disse que talvez o nosso maior desafio seja a gente continuar o que Lutero começou, uma nova reforma. John Wesley, dois séculos depois de Lutero, ele criou um movimento para reformar uma nação, Londres. E ele criou uma nova reforma, inspirado em Jesus Cristo, inspirado em Lutero. Ele criou uma reforma com um movimento chamado metodista. E eu não estou querendo aqui fazer idolatria ou puxar o saco de Wesley. Mas eu estou aqui querendo dizer que isso faz parte do nosso DNA, meu irmão. O DNA de Cristo e o DNA como um metodista. A cidade precisa ser impactada, Praia Grande precisa ser impactada pelo Evangelho. Praia Grande precisa ser impactada pela Igreja de Deus. O texto que nós lemos, o profeta declara que ele tem uma preocupação com a cidade e com as pessoas, assim como Lutero tinha, assim como Jesus tinha, assim como John Wesley tinha. Nós precisamos ter que orar pela nossa cidade. Eu acho bacana a gente se reunir de madrugada na igreja para orar pela nossa família. Mas de que adianta a gente orar pela nossa família e tudo em volta da nossa família está em ruínas? Porque nós temos que orar pela nossa cidade, porque na paz da cidade a nossa família vai ter paz. Porque na prosperidade da cidade a nossa família vai ter prosperidade. É isso que a Bíblia fala. Ore pela cidade,
Qual é a cidade que você mora? Tem meia dúzia aqui de Praia Grandense. Qual é a cidade que você mora? Eu posso contar nos dedos quais foram as vezes que eu orei pela minha família? Não, não posso. Mas eu posso contar nos dedos as vezes que eu orei pela cidade, porque foram muito poucas. Talvez você seja diferente de mim, melhor do que eu. Mas a gente não tem costume de orar pela cidade que nós moramos. A gente deixa que a prefeitura se resolva. Posso contar nos dedos quantas vezes eu ouvi gente falar mal do Mourão. Não, não posso. Mas eu posso contar nos dedos quantas pessoas chegaram para mim dizendo: eu oro pelo nosso prefeito. Não estou aqui fazendo apologia política, estou falando aqui fazendo apologia à oração. A nossa cidade precisa de oração. Tem crente que ora por Jerusalém, mas não ora pela nossa cidade. Só porque está lá. Ore por Jerusalém para ser próspero. Aí o cara de noite: ô Jerusalém, seja abençoado, aleluia, glória a Deus, Jerusalém. E Praia Grande nunca orou. Pergunta para a pessoa que está do seu lado aí: você tem orado pela sua cidade? Pode parecer besteira, mas não é não, gente. Na paz da cidade você vai ter paz pessoal. Não há como desassociar uma coisa da outra. Será que isso tudo é em relação à cidade, igreja? Por que a igreja tem que se envolver com a cidade, pastor? Por que a cidade tem que chamar a atenção, pastor, da gente? Meu irmão, minha irmã, a resposta a tantas perguntas é porque desde a eternidade Deus tem um propósito para a cidade. Repita comigo: desde a eternidade Deus tem um propósito para a nossa cidade. Meu irmão, minha irmã, eu quero dizer algo para você, que Deus tem um propósito para cada cidade, para cada nação. Por isso que a Bíblia fala: olhe pela sua cidade, olhe pela sua nação. Feliz a nação cujo Deus é o... É bonito dizer isso, mas para que Deus governe a nossa nação, nós precisamos orar por isso, fazer alguma coisa para isso. A minha preocupação é que você saia daqui essa noite, não só orando por aquilo que é seu. E aí eu quero lembrar que a cidade também é sua. É aqui que seus filhos crescem, podem se dar bem ou podem se perder, podem vencer ou podem ser vencidos. É aqui. Não podemos desprezar as mães que têm filhos em biqueiras, nas prostituição, nas drogadições, nas cadeias. Quantas pessoas já vieram procurar: pastor, ora pela minha família, porque está acontecendo isso, isso e isso. E isso é resultado de uma cidade falida espiritualmente. Quem está compreendendo, diga amém. Abre a sua Bíblia em Apocalipse 21. Apocalipse 21, do verso 1 ao 4, diz o seguinte: então vi novos céus e uma nova, pois o primeiro céu e a primeira terra já tinham passado, o mar não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, os quais ele viverá. Eles serão seu povo, o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus. Ele enxugará dos olhos toda, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor,
pois a antiga ordem já passou. Meu querido e minha querida, olha o plano de Deus aí. Deus quer trazer a cidade dele, quando a nossa cidade tiver estrutura para suportar a dele. Venha o teu reino, e seja feita a sua vontade, aqui na nossa cidade, como é no céu. A nova Jerusalém só vai descer, quando a nossa cidade tiver estrutura e base, para suportar o que vem de Deus. Não é só o nosso corpo que precisa ser transformado, a nossa cidade também será transformada. Muitos pensam em ir para o céu, mas ninguém pensa em trazer o céu. E a oração não é de escapismo. Deus, que o Senhor me leve para o céu para fazer a sua vontade. Não, a oração é: venha o teu reino aqui, em Praia Grande, como é no céu. Tem muito crente orando uma oração escapista. Ai, Deus, me leva, eu não aguento mais essa vida. Me leva, Deus, que eu não aguento mais sofrer. Então muda, meu querido. Que talvez Deus não está querendo que você suba, Ele está querendo descer. Está querendo descer com tudo que Ele tem. Mas se a gente não tiver estrutura, se o odre não tem estrutura para receber o novo, o que acontece com o odre? Ele se rompe, se arrebenta. Fala para a pessoa que está do seu lado: se estrutura para receber de Deus, meu irmão. Senão você nunca vai receber o novo. Se você entendeu isso, se você crê nisso, aplauda o Senhor no nível que você crê. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Recebe, Senhor, a honra, a glória e o louvor. Tudo é para ti, Senhor. Então nós somos um povo que está caminhando para uma cidade. Nós somos um povo de uma cidade. Nós estamos caminhando para Nova Jerusalém e precisamos nos preparar para isso. Mas também nós somos hoje um povo de uma cidade e precisamos preparar a nossa cidade para isso. Meu querido e minha querida, nós somos filhos de Deus. Somos um povo construindo uma cidade sobre a cidade, ansiando em rumo à direção a uma cidade que é a Nova Jerusalém. Portanto, a Nova Jerusalém é o nosso alvo e a nossa cidade é o nosso paradigma. É aquilo que nós precisamos mudar. É o odre que precisa ser refeito para que o novo venha e não se rompa. Meu querido e minha querida, que projeto maravilhoso é esse de Deus? E eu quero detalhar aqui alguns tópicos, o que a gente precisa entender e o que a gente precisa fazer na nossa cidade, para que a Nova Jerusalém venha sobre ela. Em nome de Jesus. Tudo na Bíblia é preparado, meu irmão. Diga comigo: tudo na Bíblia é preparado. João Batista preparou as pessoas para a vinda de Jesus. O Espírito está preparando a igreja para a vinda de Jesus. Tudo na Bíblia é preparado e nós temos que preparar a nossa cidade para a Nova Jerusalém. Tudo na Bíblia é preparado. Há pessoas que são preparadas desde o ventre da mãe, como foi Samuel. E há pessoas que são preparadas na adolescência, como foi Jeremias, no texto que nós lemos. E há pessoas que foram preparadas na sua idade avançada, como Abraão. Mas não importa, o preparo vem para todos. Aqueles que Deus quer mudar a sua realidade, aqueles que Deus quer mudar o seu destino. E eu não creio que Praia Grande existe para destruição.
Você não está aqui em Praia Grande para destruição. Essa hora você tinha que dar um glória a Deus bem forte. Meu querido, você não está aqui nessa terra, você não foi plantado por Deus aqui para ter a cabeça cheia de preocupação, a barriga cheia de comida e a conta cheia de dinheiro. Você foi plantado nessa terra para fazer o que Deus quer, para viver o que Deus tem. E às vezes o que Deus tem não é fácil. Às vezes o que Deus tem a gente não entende. Às vezes o que Deus tem a gente não dá valor. Mas eu quero dizer para você que o que Deus tem é o melhor. Porque quando vem o novo de Deus, quando vem aquilo que Deus tem para nós, a gente para de pensar só na gente. Primeira característica que nós identificamos na Nova Jerusalém, e que nós precisamos ajudar a mudar a nossa cidade, é que a Nova Jerusalém tem Deus como causa, não apenas como efeito. Tem muitas cidades que só querem Deus como um efeito. Deus, faz aqui isso aqui. Deus, muda isso aqui. Deus, transforma isso aqui. Deus, cura isso aqui. Deus, faz um milagre aqui. Ele é um efeito, mas não é a causa. A nossa cidade precisa ter Deus como causa. Diga, minha cidade precisa ter Deus como causa, e não apenas como efeito. A Nova Jerusalém, ela existe porque Deus tem um propósito, pois ela é santa, ela é separada por Deus e para Deus, reconhecendo que a sua existência só se justifica em Deus. Não quisesse Ele, a cidade sequer existiria. Ela existe em função do propósito de Deus. A nossa cidade de Praia Grande, ela tem existido em função de muitas coisas: Iemanjá, turismo, política. E Deus? Meu irmão, minha irmã, a nossa cidade precisa ter Deus como causa. Aquilo que a gente abraça. Sabe o que é causa? É aquilo que a gente abraça, que a gente veste a camisa, que a gente fala, tamo junto. É igual os corintianos. Aqui é Corinthians, mano. Tá entendendo? Tem que falar, aqui é Deus, aqui é a bandeira. Como o Cristo falou através da boca do Kiko aqui. E nós temos uma bandeira só. E nós vestimos a causa do reino. Tem gente que tem orgulho do Corinthians, mas não veste a camisa do reino. Veste a camisa dos santos, mas não veste a camisa do reino. A nossa cidade precisa ter Deus como causa, e não apenas como efeito. Segunda característica que nós observamos na Nova Jerusalém, que a nossa cidade precisa, é que a Nova Jerusalém é uma cidade que tem Deus como fundamento. Nós precisamos que Deus também seja o fundamento da nossa cidade. Eu já vi muitos fundamentos aqui na cidade. Já vi fundamentos da maçonaria, já vi fundamentos de imigrantes, já vi pontos históricos. E aí colocaram uma Praça da Bíblia lá, um pináculo, para dizer que ele é um fundamento cristão. Mas não é disso que eu estou falando. Estou falando de fundamento espiritual. Fundamento espiritual, meu irmão. Que fundamento é esse? A Nova Jerusalém, ela desce da parte de Deus. O princípio está nele. Isso significa que ela é uma cidade onde Deus é o princípio de todos os atos de qualquer natureza. A vontade de Deus dá o tom da cidade. A cidade ter fundamento de Deus é a cidade caminhar como Deus quer que ela caminhe. Meu querido, você já parou para perceber que todo assassinato não é da vontade de Deus na nossa cidade? Toda prostituição não é da vontade de Deus na nossa cidade? Todo roubo, seja ele de bicicleta ou de carro forte, não é da vontade de Deus?
Porque não está tendo fundamento na nossa cidade. E a nossa cidade precisa de fundamento. E o fundamento é a vontade de Deus estabelecida nela. Como que a vontade de Deus se estabelece, pastor? Quando eu começo a viver a vontade de Deus e ensinar os outros a viverem também. Meu querido, eu posso te dizer uma coisa bem franca com você, amém? Posso ser bem sincero com você? Sabe por que Praia Grande não está pior? Porque ainda existem igrejas que pregam o evangelho da verdade. Porque senão ia estar bem pior. Imagine Praia Grande sem Deus e sem igreja. E eu estou falando de igrejas sérias, que pregam o reino, transformam vidas, impactam lares, transformam famílias. Por isso que a cidade não está pior. Terceira característica que tem na Nova Jerusalém, que nós precisamos ter na nossa cidade. A Nova Jerusalém é uma cidade que tem Deus como objetivo. A Nova Jerusalém vive em função do seu noivo, para agradá-lo. Tudo que se faz na Nova Jerusalém leva em conta a reação de Deus. A alegria de Deus é a sua motivação. Imagine comigo, negócios sendo feitos para agradar a Deus. Políticos sendo colocados e tomando cadeiras para agradar a Deus. Médicos atuando nos hospitais para agradar a Deus. Empresários, grandes portes, trabalhando para agradar a Deus. Porque o objetivo é Deus. Há um tempo atrás eu vi uma reportagem na internet de um empresário que estava conversando com um funcionário que ficou impactado com o funcionário, porque o funcionário deu uma resposta para ele que, depois de ele receber um elogio, olha, tudo que eu faço aqui eu estou fazendo como se eu estivesse fazendo para Deus. E disse que o empresário ficou impactado. Disse para ele, se todo funcionário fosse assim. Quantos viram essa reportagem? Algumas pessoas viram. Isso é princípio de cidadão que tem como objetivo Deus. Está comigo aqui? Quarta característica que nós vemos na Nova Jerusalém, que nós precisamos implantar na nossa cidade. A Nova Jerusalém é uma cidade que tem Deus como vida. Não só como causa, como objetivo, mas também como vida. Deus mora na Nova Jerusalém. Deus é a presença que se percebe na cidade. Ele está lá com os habitantes da cidade. Deus é o ar que a cidade respira. Eu fico sonhando aqui em Praia Grande. Eu sou um sonhador, gente, me desculpa por isso. Eu fico sonhando em passar na Praia Grande, principalmente na orla da praia, e respirar não ar de incenso que está sendo queimado em dia de Iemanjá, não ouvir batuques de terreiros para entidades, mas eu ainda sonho andar nas ruas de Praia Grande, respirando o ar da presença do Senhor, ouvindo o canto dos pássaros, o louvor das águas, o sopro do vento, e tudo dando glória a Deus, tudo glorificando a Deus, e ouvindo na cidade as pessoas das diversas igrejas se unindo para adorar aquele que vive, aquele que reina, onde as igrejas não mais competem umas com as outras, quem tem mais membro, quem tem menos membro, quem está assim, quem está assado, mas todas se unindo para louvar aquele que vive, aquele que reina, e aquele que é a vida da cidade. Se você sonha com isso também, aplauda o Senhor Jesus, clame a isso, glorifique a Deus para que isso aconteça, se expresse a Ele, em nome de Jesus, em nome de Jesus.
Oh Deus, nos ajuda que isso aconteça, Pai. O quinto e último ponto que nós vemos, a característica que nós vemos na cidade da Nova Jerusalém, que nós precisamos lutar para que isso aconteça na nossa cidade, é que é uma cidade que habita a justiça. Nós precisamos lutar e ter fome e sede de justiça na nossa cidade. É fato que a justiça de Deus é o próprio Cristo. É através dele que nós somos justificados. Ele nos torna justos e justificados, amém? Mas aqui eu também estou falando de uma justiça social. A Nova Jerusalém é uma cidade onde habita a justiça. Por causa dos 4 pontos anteriores que eu falei, a Nova Jerusalém, ela é uma cidade onde todas as fontes de maldade foram extirpadas. A Nova Jerusalém não há maldade humana, não há maldade diabólica, o mal não entra. Na Nova Jerusalém, nós precisamos orar que isso aconteça na nossa cidade. Não há mais choro, não há mais luto, pois não há mais injustiça. Meu querido, minha querida, esse, portanto, é o meu e o seu projeto. Nós temos que crer que a igreja é o único povo que tem um projeto para levar para a cidade. Estava falando com o Nicolas, é que o nome projeto assusta, né? E muitas vezes o projeto só fica no papel. Não é verdade? Quantos já colocaram um projeto no papel e está lá até hoje? Eu não quero falar de você não, mas eu fiz um projeto enorme aqui para a igreja de Praia Grande até 2020. Nós nem começamos. O livrinho está lá no gabinete. Eu dei uma cópia para cada líder de ministério e ninguém até agora não fez nada. Acho que nem tem mais o papel. Projeto assusta e projeto muitas vezes fica só no papel. Mas Deus tem um projeto que não vai falhar, que não vai ficar só aqui no papel. Ele vai se concretizar. Oh meu Deus. Ele vai se concretizar. Quer você queira, quer não. Ou você está dentro desse projeto, ou você está. Fala para a pessoa que está do seu lado. Ou você fala agora, ou você cala-se para sempre. Agora você conhece o projeto, amém? Meu Deus, 6 pessoas conhecem. Agora você conhece o projeto de Deus, amém? Amém. Deus quer que a nossa cidade tenha Ele como causa, tenha Ele como fundamento, tenha Ele como vida, e que na nossa cidade habite a justiça, em nome de Jesus. Eu quero convidar você, do jeito que você está, a fechar os seus olhos e usar aquilo que você tem de melhor, a sua imaginação. Eu quero que você feche os seus olhos. Ninguém vai te bater, ninguém vai roubar nada seu. Eu quero que você simplesmente se permita fazer isso. Feche os seus olhos e deixe a sua imaginação trabalhar em cima do que eu vou falar aqui e o que você vai ouvir. Imagine comigo agora uma cidade que tenha consciência de que a sua existência está vinculada ao propósito de Deus. Imagine comigo agora uma cidade onde as pessoas, onde cada cidadão entende as suas bases, entende os seus fundamentos, e as suas bases e os seus fundamentos são o caráter de Deus. Imagine uma cidade consciente, pessoas conscientes, todas elas sem exceção, em agradar a Deus, porque agradar a Deus é o seu maior objetivo. Imagine como essas pessoas agirão
Uma cidade como essa, como é que irá agir a força policial? Como é que vai agir o judiciário? É uma cidade que sabe e agrada a Deus. Imagine uma cidade onde o ar que se respira nela, está impregnado da presença de Deus. Uma cidade onde espíritos malignos foram desalojados, não só pelo direito no nome de Jesus, mas de fato e para todo sempre. Uma cidade onde quem nela entra perceba que em vez de prostituição, lascívia ou ganância, existe paz, existe solidariedade, existe pessoas que estendem a mão, estão dispostas a servir uns aos outros, suportar uns aos outros e identificar que dentro de cada pessoa existe o poder de Deus agindo em Cristo Jesus. Imagine comigo como será, e como serão as relações de negócios. Contratos sem subornos, sem propinas, um lugar onde contratos de trabalho terão a consciência de Deus, onde as pessoas não pensarão só no benefício próprio, só no seu próprio umbigo, só no seu próprio bolso. Meu querido, agora pense comigo, tudo isso que eu falei, é possível nós vivermos hoje, se nós não nos calarmos, se nós não pensarmos só em nós, porque isso é, de fato, conquistar uma cidade para Deus. Abra os seus olhos. Tudo isso que eu falei e que espero que você tenha imaginado, não é uma utopia, não é um sonho de um pastor maluco, é algo possível, porque para Deus não há. E esse Deus mora onde? Esse Deus mora na parede da igreja? Esse Deus mora nesse banner? Esse Deus mora nessa bandeira? Esse Deus está dentro dessa madeira aqui? Aonde o Deus do impossível mora? Em mim, em você e na igreja. Você pode dizer comigo: tudo é possível ao que crê. Diga: tudo é possível ao que descruza os braços. Nada vai acontecer, meu irmão, se nós ficarmos. As coisas vão acontecer na sua vida se você fica assim? Quem dirá na nossa cidade? Eu quero encerrar, concluir, dizendo isso. Muitas vezes as igrejas estão preocupadas em arrebatar pessoas para si mesmas. Muitas vezes as igrejas estão preocupadas em arrebanhar e arrebatar pessoas para si mesmas. E muitas igrejas não têm um projeto para a cidade. É por isso que as igrejas estão crescendo aqui à nossa volta. Verdade ou não é? Sim ou não? Não tem um monte de igreja que abriu? Mas a cidade não muda. Porque está cada igreja preocupada em encher o seu auditório, mas não está preocupada em mudar a cidade. Não queremos apenas, meu irmão, minha irmã, aumentar o número de convertidos em uma cidade, mas nós queremos nos apossar dela. Uma das coisas que Deus disse para Josué: qual era o nome da terra prometida? Canaã, terra que emana leite. Mas ninguém disse para Josué que para
tirar o leite, para beber o leite tinha que tirar da vaca selvagem. E para tomar o mel tinha que ser picado por abelha. Ninguém disse para ele. Não é verdade? Mas uma coisa ele fez. Ele não apenas orou pela cidade de Canaã, ou foi uma promessa de Deus para o Canaã. Ele se apossou dela. Querido, fala para a pessoa que está do seu lado, se aposse da sua cidade. A palavra do Senhor diz que nós vamos ter por herança onde colocarmos a planta. Faz assim no chão comigo, ó. Está sentindo o chão aí no seu pé? Esse chão aqui é em que lugar geográfico? Praia Grande. Toma posse, meu querido. A cidade é tua em nome de Jesus. Para quê, pastor? Para eu ficar rico nela? Não. Para você trair a riqueza, a maior riqueza a ela. E o resto é consequência. Amém? Glória a Deus. Essa palavra merece um glória a Deus. Nós queremos que até aqueles que não se convertem sejam afetados pela presença de Deus na nossa vida na cidade. Isso é a cidade ideal. Este é o projeto da igreja. Queremos uma cidade que tenha Deus como causa, Deus como fundamento, objetivo em sua vida. Uma cidade onde reina a justiça. E isso não é um projeto para o milênio futuro. É um projeto para hoje. E Deus conta com homens e mulheres que querem fazer história. Sabe qual é a diferença de herança e legado? Todo mundo é preocupado em deixar herança, não é verdade? Quantos aqui já se preocuparam em deixar alguma herança? Ou herdar alguma herança de alguém? Confessa aí, irmão. Nós estamos sempre preocupados com herança. Meu querido, sabe qual é a diferença de herança e legado? É que a herança a gente deixa para uma pessoa ou mais pessoas, mas legado a gente deixa dentro de uma ou mais pessoas. Deus não nos chama para deixar herança, Deus nos chama para deixar legado. Que a nossa igreja seja uma igreja que deixe legado, que deixe marcas na história. Há pouco tempo atrás, quando eu estava juntamente com alguns irmãos aqui, lá em São Vicente, na nossa congregação, eu descobri que tem uma praça lá em São Vicente, que tem um monumento metodista, e eu não sabia disso. E quando eu li naquele monumento, o nome de um pastor, uma data, eu falei, esse pastor metodista foi importante nessa data, e ele deixou um legado, a ponto da cidade reconhecer isso. E você, cristão, quer deixar herança ou quer deixar legado? Pergunta para a pessoa que está do seu lado aí, o que é melhor, herança ou legado? Eu quero te dar uma boa notícia essa noite. É a última coisa que eu vou falar, eu prometo. O pastor fala demais, né? Jesus Cristo nos deixou como co-herdeiros, amém? Mas não vamos receber a herança sem antes receber o legado. Aplauda ao Senhor Jesus por isso. Se coloque em pé, igreja. Se coloque em pé. Continue aplaudindo a Ele. Ele merece, continue aplaudindo a Ele. Ele merece a honra, a glória e o louvor. Se expresse a Ele. Se expresse a Ele.